Exercício número 7, ele diz o seguinte, ó, implemente um programa que leia da entrada 15 números inteiros, tá? Então, são 15 números, né, que são informados, e armazene-os, né, porém, armazene-os em um vetor de tamanho 30, de tal forma que cada número seja armazenado nos índices pares desse vetor, né? Então, o primeiro ponto é a gente observar o seguinte, se o meu vetor tem tamanho 30, né, os índices eles vão de 0, né, até a quantidade de compartimentos menos 1, ou seja, 0 até 29, né? Se a gente contar aqui, né, já que é para ser armazenado somente nos índices pares, né, então esses 15 números vão ser armazenados exatamente em 15, nos 15 índices pares dentro desse vetor, tá? E então tá, vamos fazer por partes ele aqui, tá? Fiz uma planilha aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui um desenho. Vamos rabiscar os índices aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco a fonte também. Para ficar melhor de enxergar, né? Então aqui são os índices. Opa, desenhei um a mais, né? Porque são 30 compartimentos, então os índices vão de 0 a 29. Então, os números, os valores que o usuário for informar, eles vão ser armazenados, né? Deixa eu jogar aqui para o lado. Eles vão ser armazenados nos índices pares. Então, o primeiro número que o usuário for informar, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, só para a gente ter uma colinha, né? Melhor. Então, 21 vai ser armazenado aqui. Vai ser não, tem que, né? O próximo tem que ser armazenado aqui. 32, 34, 54, o 7. Ou seja, a cada dois índices, né? Ou a cada índice par, eu vou guardando um número, né? 8, 50, 51. Veja que os elementos que o usuário vai informando, eles vão sendo armazenados exatamente nos índices pares, né, desse meu vetor. Ó, 15 elementos, né? Se a gente contar aqui, né, quantos elementos dá? Ó, exatamente 15 números, certo? Beleza, então essa é a primeira parte. Ler 15 números, o usuário vai digitar 15 números e guardá-los em um vetor de tamanho 30, de tal forma que esses 15 números sejam armazenados exatamente nos índices pares desse vetor. Tá? Considere que o armazenamento vai ser em ordem também, talvez esteja faltando essa informação aqui. Tá? Depois, atribua aos compartimentos referenciados pelos índices ímpares o dobro do valor que estiver armazenado na posição anterior. Ou seja, né? Então agora vamos olhar somente para os elementos, para os índices, né, ímpares desse meu vetor. Tá? Deixa eu tentar voltar aqui. Ó. Então, ó, vamos tentar olhar aqui, ó, só para os índices ímpares, tá? Aqui, esse, todos, né? Todos os índices ímpares, tá? Então, o que aquele pedaço tá... Deixa eu colocar aqui. O que aquele pedaço, essa descrição aqui, ó, atribua aos compartimentos referenciados por índices ímpares o dobro do valor que estiver armazenado na posição anterior. Então, por exemplo, esse aqui. Eu tenho que colocar aqui, atribuir a esse compartimento o dobro do que tiver armazenado na posição anterior. Então, nesse caso, o dobro do que está armazenado na posição anterior é 42. O próximo índice ímpar, que é esse, é o dobro do que está na posição anterior, ou seja, 24. Esse, o dobro do que está armazenado na posição anterior, 64. Esse, o dobro do que está armazenado na posição anterior, certo? E assim sucessivamente, aqui 108, 14, ou seja, a cada posição, cada índice ímpar, olha para a posição anterior, ou seja, olha para o
índice par prévio, né? A posição anterior e calculo o dobro. Tá? Então, aqui seria algo como se fosse assim, se eu estou nessa posição, olha na posição anterior, que é aí menos 1, né, por exemplo, digamos assim, né, se eu estou usando o i para referenciar esse índice, esse aqui vai ser quem? O i menos 1, né, que é o 17 menos 1, 16. Entende? 102, 46 e assim por diante, né, até completar todo, certo? E depois exibir o vetor por completo, né? Ó, se a gente for olhar aqui, o que está sendo exibido na saída, né? O que tem que ser exibido são todos os elementos, né? Ó, 21, 42, 12, 24, 32, 64 e assim por diante. Tudo bem?